que a jornada do herói é fruto de observação. Eu fiquei observando, não é possível que os estúdios de cinema investem milhões de reais para fazer um filme sem saber onde vai dar, deve ter um padrão. E eu percebi que entre o mundo comum e o convite à aventura, o convite à aventura recusa o chamado, a recusa o chamado, o encontro com o mentor, existem passos aí, que são padrões, que hora que o mentor entra, que hora que o personagem ajuda entra, que hora que tal personagem entra, que horas que o personagem come, porque todos comem na história. Por exemplo, toda vez que você ultrapassa um portal, todas as histórias, a próxima vez que você vai ver um filme, você vai lembrar de mim, todas as vezes que os personagens saem do mundo comum, atravessam um portal e caem no mundo mágico, eles se alimentam de algo daquele mundo. Então, Cara, todos os filmes... segura um pouquinho aí, que agora você entrou numa área que também interessa. E dá um mundo mágico, atravessa um portal, parece a história da fórmula, né, que eu chamo de janela. Vamos lá. Todas as vezes que o cara passa, me dá um exemplo de um clássico aí que provavelmente a gente vai sacar um exemplo. O cara passa o portal, ele come a história. Como é que é? Qualquer filme, qualquer então, vamos história, lá. qualquer uma. Histórias, Jornada nas Estrelas, tem um portal, tem isso? Tem. O Nárnia, o Matrix, me fala a história que eu atravessei o portal como alguma coisa. Vamos lá, só para eu entender o que você quer dizer. Eu vou tentar, inclusive essas coisas ao vivo é muito difícil sem ter os exemplos exatos, né? Mas enfim. Exato. Mas, por exemplo... Você está entrando no cara que é vidrado em história, né? Eu sou que legal. Conta história, ensina a contar a história no meio do fórmula, ensina essa paradinha mais superficial do que você imagina. Mas e aí, fala para mim, o que é comer? Então vamos começar de trás. Você falou... Por exemplo, acho que eu estava assistindo um filme semana passada na Amazon, que chama Máquinas Mortais, alguma coisa assim. Aí o personagem, quando ele cai no mundo mágico, e o mundo mágico nem sempre é encantado. No caso ali, foi o mundo mágico era a máquina mortal, que era uma espécie de máquina, assim. Ele caiu no mundo... o mundo mágico é o outro mundo mundo que ele vivia, né? Então ele cai nesse outro mundo, que é um mundo abandonado, cheio de lama. Então os personagens eles precisam se alimentar de alguma coisa daquele mundo. Então eles vão lá e bebem água da sarjeta, assim, no meio da terra, do barro. Então, assim, isso vai metaforizar o alimento que aquele mundo tem. Então tem filme que, de repente... Deixa eu tentar, então, fazer o Matrix. Quando o Neo... Não sei se você viu o Matrix, provavelmente... Vi, claro. Então, tá bom. Quando o Neo passa para o Matrix... eu consigo lembrar de uma cena dele sentando com a Trinity, com os carinha lá da nave espacial, não sei se é espacial, da nave, tendo uma refeição. Aí um cara vai lá e bota uma gosma, aí o cara fala assim... Exato, que simboliza esse mundo mágico. Então, assim, toda vez que ele cai nesse outro mundo, ele precisa passar pelo portal, e assim, antes dele passar pelo portal, tem que ter uma piada também, todo filme tem, toda a história tem, e depois que ele passa pelo portal, ele precisa se alimentar de algo. Toda a história é a mesma coisa. Literalmente. Literalmente. Você tá com ele no cinema, agora eles vão sentar para fazer uma refeição. Aí vai lá, próxima cena... Então, a refeição é parte da fórmula, é parte do negócio. É uma fórmula. Depois de toda a cena de amor tem morte, né? Então, assim, tem uma cena muito bonita, ele fala, depois uma cena muito bonita de amor, não fica muito feliz não, que a desgraça tá chegando. Então, eles sempre dão esse ápice de amor, não sei o quê, a pessoa ou morre, ou acontece alguma coisa com ela. No comecinho da jornada, por exemplo, lembrei mais de um ponto aqui, que é o mundo comum, vamos colocar assim. Porque assim, não é possível que ele saia do mundo comum e a coruja do Harry Potter vem e convida ele para o mundo mágico. Tem passos ali para ele chegar até lá, né? Então, desses passos entre o mundo comum... Lembrei de uma coisa, agora no Harry Potter também consigo lembrar da cena do banquete. Exato, toda história. O banquete, cara, olha que toda. Entre o mundo comum e o mundo mágico, entre o mundo comum e o convite à aventura, que são aqueles 2 primeiros passos que o pessoal coisou, eu observei que entre o mundo comum e o mundo mágico, tem uma parte aí que o personagem, o herói, ele tem que fazer uma obrigação. Por exemplo, o Harry Potter, ele serve o tio dele, ele está fazendo algo como obrigação que ele não gostaria de estar fazendo. No Tomb Raider, que é um filme também, a personagem ela trabalha como delivery, ou seja, ela está fazendo uma obrigação. Então, assim, entre o mundo comum e o mundo
e o convite à aventura, o personagem tem que fazer uma obrigação. E é muito legal que a gente, contando a nossa história, a gente contou sobre o restaurante, que era uma obrigação que a gente tinha que fazer. Olha, né? Então... tinha uma obrigação. E eu vejo no Star Wars, e eu não sou um expert, eu revejo muito Matrix, porque ele significa muito para mim, principalmente o primeiro e parte do segundo episódio. O terceiro episódio eu achei que ele perdeu um pouco da essência. Opinião pessoal, mas o primeiro episódio, para mim, é uma obra de arte. Obra de arte do ponto de vista do screenwriting, não do ponto de vista teátrico. Para mim, a história encaixa, tá tudo encaixado, tá tudo fazendo sentido. No segundo, algumas coisas encaixam, mas o mundo lúdico tem algumas coisas que não se encaixam para mim. E no terceiro, definitivamente, tem muitas, me deixa desconfortável. Então, eu acho que o terceiro, eles tinham que fechar a história e pegaram alguns atalhos que não fazem sentido. Então, sim, eu tenho muita ponta solta. E você lembrou do Star Wars, né? Que provavelmente você lembrou o Luke Skywalker ajudando o tio dele a arrumar os robôs, né? Ajudando. Não, isso aí no primeiro episódio lá, o Anakin, que quando era pequeno, ajudando o tio deles a arrumar. E no Skywalker, ainda naquele lugar desértico, que se não me engano, fumado Marcos, também lembro de ele ter um job ali. Então tem a obrigação. Eu faço alguma coisa por sobrevivência. E agora nessa história aqui, e foi coincidência, eu não sei se foi coincidência ou eu orquestrei isso, né? Mas eu não orquestrei e falei assim, agora tem que ter a obrigação. Eu não tinha essa percepção, mas agora eu vou ter. Exato. Eu poderia ter orquestrado no sentido de vocês faziam uma coisa que era por obrigação, aí vocês iam eventualmente contar e extrair essa parte de vocês, senão ela... Exato. São 48 passos, né? Que todo... Porra! 48 passos, é obrigação. Tem que passar por esses 48 passos. Qualquer blockbuster, qualquer best-seller. Pensa num cara curioso agora. A gente podia fazer um podcast dos 48 passos. Vamos fazer Olha, vai ser um prazer. Um prazer, assim, e é inacreditável. Mas a gente entra e não sai enquanto não sair os 48, hein? Não, você vai enlouquecer. Você não vai acreditar que todo filme... E assim, não é só filme. Eu peguei o Código da Vinci, por exemplo, do Dan Brown, é a mesma coisa. Porque tem que seguir, porque a jornada do herói é fruto de observação. Então, assim, é a única maneira que a gente tem de contar histórias. É a mesma coisa que você servir uma sopa de pedra, não vai digerir. Se você não contar uma história que tenha esse espaço da jornada do herói, a gente não vai digerir. Vai virar tipo o Ulisses do James Joyce, que é interessante, mas é mais um tobogã de palavras para você ter uma experiência sinestésica, uma experiência sensorial do que você realmente entender aquilo e passar por uma jornada, né? Engraçado. Então, assim, tudo... E é muito louco isso, porque a indústria de filmes e cinemas investem bilhões, com B, às vezes, né? Ou milhões, não sei se é bilhões não, mas milhões de dólares, que é bilhões de reais. E, se a parada não pega, não é? Tipo, não dá pra... Tipo, se ele não pega no lançamento, não dá pra consertar muito, não. E se eles já fazem isso há um tempo, eles não fazem à toa. Não quando tem tanto dinheiro envolvido. Exato. Como eu vim do teatro, muitas cenas eram improvisadas. Eu falei assim, gente, não pode ter uma fala, tudo bem, mas não pode ter um contexto improvisado, porque para você filmar, você tem que montar os cenários, tem que montar tudo. Deve ter um padrão, e tem um padrão.